94. Identifique como crescente ou decrescente as seguintes funções. Olha que barbada, gente, hein? Quando eu tenho uma função f de x igual a x mais b, quando que a função é crescente? Quando o meu a é maior que zero, o meu coeficiente angular é positivo, a função vai ter um ângulo positivo, e lembrando que o a é a tangente desse ângulo que fica aqui, né? E quando o meu a for menor que zero, a função é decrescente, ok? A função é decrescente porque o ângulo ele fica negativo. Olha só que bonitinho, certo? Então vamos lá, é só ver o a. Então na letra a, o meu a é igual a 5, logo ele é maior que zero, a função é crescente, não precisa nem desenhar, hein? Letra b, olha só, o meu a é igual a menos 2, logo ele é menor que zero, logo a função é decrescente. Ok? Na letra C, nós temos que o A é igual a 1 meio. Sim, 1 meio, olha aqui, ó. 1 meio, ok? E isso é maior que zero, logo a função é crescente. Olha que barbada isso aqui, hein, gente? O A é igual a menos 1, gente. Olha aqui, ó, menos 1, hein? Ok? Cuida a ordem, né? Isso é menor que zero, então a função é decrescente. Decrescente. Crescente. E a letra E, nós temos que o A é igual a menos 5, menor que zero, decrescente também. E o F, nós temos que o A é igual a 3 quintos, e isso é maior que zero, logo a função é crescente. Olha que barbada! Exercício da página 104. Página 104. Identifique os valores dos coeficientes a, b e c das seguintes funções quadráticas. Gente, função quadrática, ela vem de uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, ela é ax² mais bx mais c igual a zero. Então, uma função de segundo grau, ela só não vai ser igual a zero, porque aí eu teria raiz, né? Então, f de x é igual a ax² mais bx mais c. Lembrando que isso aqui é um polinômio de grau 2, né? Ok? Então, quem é o A, B e C? O A é sempre o cara que está com o x². O B é sempre quem está com o x. E o C é sempre o termo independente. Lembrando que o termo independente é sempre onde a função vai cruzar aqui, ó, né? No eixo y, tá ok? Sempre lembrando disso, né? Isso é fácil de ver, porque quando o x for zero, aqui vai dar zero, aqui vai dar zero e aqui vai sobrar só o c. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, quem é o A? É o 3, o B é o menos 5 e o C é esse raiz de 2 mesmo, né? Um número irracional, não tem problema. Depois nós temos também aqui que o A é o menos 3 quartos, o B é igual a menos 2 e o C é igual a 1. Na letra C, nós temos que o A é igual a 7, o B nós não temos, então ele é zero, porque não tem aquele termo com x, ó. E o C é igual a 5 terços. Na letra D, nós temos que o A é igual a menos 9, o B é igual a zero e o C também é igual a zero, porque olha só, aqui nós não só temos o A, né, gente? Nós não temos o termo que tem o x e nós não temos o termo independente. Já na letra E, que eu vou puxar aqui para baixo, nós temos que o A é igual a menos raiz de 5, porque é quem está aqui ó, com o x². O B é igual a zero, porque ele não existe. E o C é igual a menos 4. Barbadinho esse exercício, hein? Exercício da página 104. Dada a função f de x igual a x² menos 5x mais 4, calcule o A. Quem é o f de zero, gente? O f de zero é quando o x for zero. Então, 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 4. Logo, o f de zero é igual a 4. Como falado no slide anterior, né? O f de zero é sempre o c, porque vai acabar cortando os outros elementos. Então, de fato, ó, o f de zero deu o c, que é 4. Olha aqui, ó, f de zero é igual a 4. Na letra B, nós temos a f de 4. Então, eu vou ficar com 4 ao quadrado menos 5 vezes 4, ou seja, onde tem o x, eu coloco o 4, mais 4. Então, isso aqui vai dar 16 menos 20 mais 4, isso é igual a zero. Olha que interessante, o f de 4 é igual a zero. Isso significa que eu tenho um par ordenado, quarto e zero. E isso aqui é uma raiz da função. Tá? Depois eu também tenho a f de menos 1. Então, a f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1,
e mais 4. Então, a f de menos 1 é igual a 1 mais 5 mais 4, o que é igual a 10. Olha que coisa lindinha. Então, nós temos o par ordenado, menos 1 e 0, certo? Depois, nós temos também aqui a letra D, onde eu tenho a f de 1 meio. A f de 1 meio vai ser 1 meio ao quadrado, menos 5 vezes 1 meio, mais 4. A f de 1 meio vai ser igual a 1 quarto, menos 5 meios, mais 4. Né? Calculando tudo aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a f de 1 meio é igual a 1 quarto mais 4, gente. Isso aqui dá 4 vezes 4 dá 16, mais 1 dá 17 quartos. Menos 5 meios. Aqui eu vou fazer o MMC, que dá 4, então aqui vai dar 17, menos 4 divididos por 2 dá 2 vezes 5 dá menos 10, ou seja, isso dá 7 quartos. E a letra E, nós temos a f de raiz de 2. Isso vai dar raiz de 2 ao quadrado, menos 5 vezes raiz de 2, mais 4. Aqui não tem muito o que fazer, gente. Ó, vai ficar assim. Aqui dá para cortar, então vai ficar 2 mais 4 dá 6, menos 5 raiz de 2. E fica assim, a não ser que a gente transforme essa raiz de 2 em um número decimal. E para finalizar, eu vou fazer aqui a f de raiz de 5 sobre 5, tá? Vou fazer, vai ficar feio, tá? Mas eu vou fazer aqui em cima. Deixa eu pensar, peraí que eu vou arrumar. Então, gente, f de menos raiz de 5 sobre 5 é igual a menos raiz de 5 sobre 5 ao quadrado, menos 5 vezes raiz de 5 sobre 5, e um menos aqui, né? Olha só que loucura, mais 4. Então, aqui vai ficar menos ao quadrado, fica positivo. Raiz de 5 dá para cortar com esse cara, então fica 5. Okay? 5 ao quadrado é 25. Menos 5 com esse aqui corta, então fica menos raiz de 5. Menos com menos dá mais, então aqui fica mais 4. Isso aqui vai dar... Aí, gente, tem várias formas de apresentar isso aqui, tá? Vai ficar 25, então 25 por 25 dá 1, né? Então lembra, divide e multiplica, né? Quando eu calculo com MMC. Divide e multiplica. Então aqui vai dar 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Depois, 25 dividido por 1 dá 25, vezes raiz de 5 dá 25 raiz de 5. Mais 25 dividido por 1 dá 25, vezes 4 dá 100. Resposta, 105 mais 25 raiz de 5 sobre 25. Mas, professor, esse número é muito feio. Sim, gente, ele é feio. O que nós vamos fazer, né? Feios também vivem, certo? Agora, página 104. A soma S dos N números naturais diferentes de 0, 1 mais 2 mais 3 mais N, pode ser calculada utilizando uma função quadrática, onde S de N, uma função de N, é igual a N quadrado mais N, os 2 sobre 2. Qual é a soma dos 50 números naturais diferentes de 0? Gente, 50 números naturais significa que o N é 50. Basta fazer a substituição e a mágica está feita. Olha só. Então, aqui vai dar 50 ao quadrado, dá 2.500, divididos por 2, mais 25. 2.500 divididos por 2, é só pensar, qual é a metade de 2.500? É 1.250. Mais 25, isso vai dar um total de 1.275. Olha só, então quer dizer que se eu somar os 50 primeiros números naturais diferentes de 0, eu vou ter 1.275. Agora, exercício 21 da página 111. Faça um esboço do gráfico da função e a seguir marcando se existirem os zeros da função. Gente, para fazer a função de segundo grau, eu vou fazer um esboço aqui da primeira, tá? Depois eu vou calcular as outras para a gente ver como é que faz. Então, olha só. Primeiro, na letra A, eu tenho que y é igual a x quadrado menos 5x mais 6. O 6, que é o nosso C, ele já é colocado direto aqui, ó. Então, ele já vem para cá. Esse é o 6. Então, esse aqui é o 6. Aqui é o 3, aqui é o 2, aqui é o 1, aqui é o 4, aqui é o 5. Tá? Por quê? Porque a f de 0 dá 6. Porque olha só, 0, 0, 6, sobrou. Então só pode ser esse cara aqui.
Tá? Depois a gente calcula as raízes da função, se houver. Né? Como é que eu vou calcular as raízes da função? Eu igualo essa função a zero, então x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, lembrando que calcular raiz é igualar o y a zero, ok? Certo? E para encontrar as raízes da função, nós usamos a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Então, essa aqui é a fórmula para encontrar o x1 e o x2, ok? Então, vamos lá. Quem é o a? É 1, o b é menos 5 e o c é igual a 6. Logo, o x' e o duas linhas é igual a menos, com menos 5 dá mais 5, mais ou menos b², então menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, tudo sobre 2 vezes 1. O x' e o x duas linhas vai ser 5 mais ou menos a raiz de 25 menos 24 sobre 2. E isso aqui é 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1, então aqui eu vou ter 5 mais 1 sobre 2, o que dá 6 por 2, que dá 3. E 5 menos 1 sobre 2, que dá 4 por 2, dá 2. Então, gente, as raízes são 2 e 3. Isso significa que aqui é 1, 2 e 3. Significa que o gráfico vai ser algo deste tipo. Ok? Que barbada! Então agora a gente letra B. A letra B é o seguinte, como é um esboço, novamente, a gente só faz aqui o risquinho bem tranquilo, hein? Olha só, eixo X e eixo Y. Bom, observem que o nosso C da letra B é igual a 4. Então, f de x é igual a menos x² mais 4. Né? Então, meu f de 0 é igual a 4. Logo, a função passa aqui no 4. Para eu encontrar a raiz, eu tenho que isolar o x. Então, a raiz, eu coloco y igual a zero, ou seja, a função é igual a zero. Menos x² mais 4 é igual a zero. Menos x² é igual a menos 4. Aqui eu multiplico por menos 1, porque o x está negativo, então fica x² igual a 4. Agora sim, né, tiro a raiz dos dois lados, ou passo o 2 para o outro lado. Aqui vai cortar, vai ficar x igual a 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, as raízes são menos 2 e mais 2. Pronto. Como o meu A é menor que zero, significa que a parábola é voltada para baixo e realmente, ó, belezinha, temos o esboço do gráfico. Aqui eu não tinha comentado, né, mas o A aqui é positivo, então a parábola é voltada para cima. Certo, gente? E agora nós temos a letra C, onde nós temos que a f de x é igual a x² menos 4x mais 4. E aqui, gente, a gente novamente tem o eixo x e temos o eixo y. O f de 0 é igual a 4, olha só então. F de 0 é igual a 4, então temos o ponto 0 e 4. Para calcular a raiz, eu simplesmente igualo esse cara a 0. O A é igual a 1, o B é igual a menos 4 e o C é igual a 4. Usando a Bhaskara, né, menos B, mais ou menos, raiz quadrada, B², menos 4AC, sobre 2A, que é a equação para encontrar os zeros da função de segundo grau, nós temos aqui, menos com menos dá mais, então mais 4, mais ou menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, tudo sobre 2 vezes 1, 4 mais ou menos raiz de 16, menos 4 vezes 4, 16, sobre 2, obtendo assim 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2, ou seja, só tem um resultado possível aqui, que é o 2. Né? Porque 4 mais 0 dá 0, dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos uma única raiz. E quando nós temos uma única raiz, lembrando que aqui o A é positivo, então a parábola é voltada para cima, quando temos uma única raiz, significa que a função vem até a raiz e sobe. Então, quando temos duas raízes, ela passa pelas duas. Né? E quando temos uma raiz, ela simplesmente toca na raiz e volta a subir. É o vértice da função, é a própria raiz. E aí, gente, nós temos agora a questão número, letra D, né? Questão ainda 21, mas a letra D. Então, nós temos aqui x² mais 2x mais 5. Essa é a nossa função. Então, se nós formos fazer o gráfico, nós temos que ela vai passar no 5, né? Olha só que legal. O A é positivo, então quer dizer que a função é uma parábola voltada para cima. E os zeros da função, x² mais 2x mais 5 igual a 0. O A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 5. Aqui tem uma curiosidade, ó. Aqui, gente, nós temos o seguinte, ó. Lembra que a função de segundo grau, ela é
menos b, a equação, a fórmula de Bhaskara, né, para a gente poder encontrar a raiz, é menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse cara que está ali dentro da raiz, a gente também pode chamar de delta, que é o discriminante da função, né? Vocês estudaram isso no primeiro ano. Se esse discriminante for menor que zero, eu não tenho raiz. Não tem raiz real. Se o delta for igual a zero, nós temos uma única raiz, que foi o que aconteceu aqui ó, nessa função. O meu delta aqui era igual a zero, eu só tinha uma raiz. E quando o delta é positivo, eu vou ter duas raízes, como foi o caso aqui. Então, se vocês olharem, ó, aqui dentro o meu delta deu 1, que é positivo, deu duas raízes. Então, se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes, ok? Então, gente, se vocês calcularem o delta aqui, b quadrado menos 4ac, vocês vão ver que o delta vai dar ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. O delta vai dar 4 menos 20, o que dá menos 16. Ou seja, essa função não vai ter raiz, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular alguns valores para ver o comportamento da função. Tá? Então, por exemplo, eu vou calcular o vértice, né? O x do vértice. Como que eu calculo o x do vértice? Vocês lembram? Ó, o x do vértice é quando a função bate e volta. Aqui nós temos o vértice da função. Esse vértice da função é, por exemplo, aqui se a gente olhar, ó, esse aqui era o vértice da função. O vértice da função aqui é o ponto 2 e 0. Tá? Então, o vértice é quando ela bate e volta. Então, o x do vértice tem uma equação, é menos b sobre 2a. Então, aqui nós temos que o x do vértice é menos o b, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é o meu a, então vai dar menos 1. Então, quer dizer que o vértice da função está aqui no menos 1. Ó. E aí, agora o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O delta é menos 16, então vai ficar menos com menos dá mais 16, vezes 4 vezes 1, que vai dar 16 por 4, e o y do vértice vai ser o 16 por 4, dá 4. Então, gente, aqui está o x do vértice, ó, no 4. Quer dizer que a função vai ter esta aparência aqui. Ok? Outra forma de achar o y do vértice é aplicando a função, né, no próprio x do vértice. Então, se eu pegar aqui esse menos 1 e colocar no lugar do x, eu também vou encontrar 4. Tá ok, pessoal? E, para finalizar, não, ainda não, né? Letra E, é o penúltimo. Para finalizar, esse aqui é menos x quadrado mais x mais 2, então nós temos esse y. Vamos calcular aqui, para começar, então, o nosso f de 0, que vai dar 2. Então, se eu tenho uma função aqui, o f de 0 deu 2, está aqui, meu f de 0 deu 2, está aqui ele. Vamos calcular o delta, menos b, menos... o delta é igual a b quadrado menos 4ac. Né? Lembrando que aqui nós temos que o a vale menos 1, o b vale 1 e o c vale 2. Então, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2. O delta é igual a 1 mais 8, o delta é igual a 9. Delta maior que igual a 9, duas raízes. Então, dá para calcular a Bhaskara direitinho. Então, a Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o delta é isso aqui. Já calculei, então eu posso escrever assim. Então, eu vou ficar com menos 1, mais ou menos, raiz de 9, sobre 2 vezes menos 1. E olha que coisa linda, o que nós temos aqui? Raiz de 9 é 3, então 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então, aqui nós temos duas contas, gente. Ó. Nós temos menos 1 mais 3 divididos por 2, o que dá 1. E menos 1 menos 3 divididos por 2, o que vai dar... Aqui, gente, nós temos que 2 vezes 1 dá menos 2. Então, aqui vai dar menos 1. E aqui vai dar menos 1 com menos 3 dá menos 4, por menos 2 dá 1 positivo. Então, nós temos uma função assim, ó, menos 1 e 1. Como o a aqui é menor que 0, significa que a função tem a concavidade para baixo. Então, a função é assim mesmo. Olha só que coisa linda. Ok, gente? E a letra F, última, nós temos que a f de x é igual a menos x quadrado mais 3x. Vocês devem ter notado que eu escrevi várias vezes y ou f de x, porque é a mesma coisa, tá? Até para vocês repararem que não faz diferença. Tá? Y e x. Aqui, gente, o f de 0 é o próprio zero, porque a gente não tem o c, ó.
o A é igual a menos 1, o B é igual a 3 e o C, que é o termo independente, é 0. Então a função vai passar pela origem. E como que eu acho as raízes da função? As raízes da função é o seguinte, ó, menos x² mais 3x é igual a 0. Aqui eu posso usar Bhaskara ou também posso fazer o seguinte, eu posso isolar o x. Então eu vou ficar com menos x mais 3 igual a 0. Coloquei o x em evidência. E aí notem que eu tenho x vezes menos x dá menos x². X vezes 3 dá 3x. Quando eu tenho uma coisa, um fator, multiplicando o outro fator para dar 0, eu tenho duas opções. Ou o primeiro fator é 0, ou o segundo fator é 0. Então quer dizer que uma das minhas raízes é o próprio 0, e a outra é menos x igual a menos 3. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu vou ficar com x igual a 3. E aí eu obtenho as raízes. Se vocês calcularem a Bhaskara, vocês vão achar essas duas raízes também. Vai dar 1, 2 e 3. Como a parábola é voltada para baixo, porque o A é menor que 0, nós temos uma função com um esboço assim. Ok, pessoal? Isso é tudo, pessoal.